Olá a todos! Hoje vamos falar sobre a retomada pós-quarentena em condomínios comerciais. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Já há alguns meses que nós sofremos com os efeitos da pandemia, que nos fez ficar em casa, sem comparecer aos nossos locais de trabalho, e os prédios comerciais adquiriram então uma nova característica, uma nova postura na sua existência. O que aconteceu? Primeiro, teve a sua população abruptamente reduzida, porque as pessoas não podiam mais ir nos seus escritórios, nos seus estabelecimentos, para poder trabalhar. Nós tivemos então dois tipos de redução, interligadas, mas são dois tipos. Primeiro, a redução do número de estabelecimentos. Isso fez com que caísse muito a arrecadação dos condomínios. Muitas empresas, por estarem sem atividades, sem entrada de dinheiro, tiveram problemas para pagar as cotas condominiais e a arrecadação do condomínio caiu um pouco. O outro tipo de redução foi o número de pessoas que passou a frequentar, que passou a circular pelo próprio condomínio. Ou seja, as características daquela edificação, elas mudaram bastante, porque o que era feito para atender uma certa demanda, de repente mudou muito de característica e passou a atender um número de pessoas muito menor. O momento atual é um pouco diferente, porque estamos já iniciando uma fase nova de retomada das atividades, num certo ritmo um pouco mais lento, mas estamos retomando devagarzinho. A ideia é chegar no ponto que estávamos antes. Agora, essa retomada, ela tem que ser acompanhada de uma série de cuidados, de uma série de providências que você, síndico, tem que entender bem esse momento para poder fazer uma boa programação. Na medida em que grande parte das despesas de um condomínio está relacionada com a mão de obra, uma medida muito importante e salutar que o governo nos permitiu tomar foi a redução da jornada de trabalho e também a possibilidade de suspender o contrato de trabalho de alguns empregados. Algumas funções deixaram de ser tão necessárias em função do número de condôminos que diminuiu bastante. Nós vamos falar um pouquinho dessas categorias, um pouquinho dessas funções e como agora vai acontecer na retomada dos negócios, na retomada das atividades de um edifício comercial. O primeiro exemplo que eu vou dar é o dos garagistas. Em alguns condomínios, essa figura que é responsável por organizar as garagens, o fluxo, às vezes até estacionar determinados automóveis, ela deixou de ser necessária porque não tem mais esse fluxo de pessoas. Então, o contrato do garagista, em muitos casos, foi suspenso. Mas e agora que os carros estão voltando? Bom, o garagista ele vai voltar para suas atividades, até porque já deve ter terminado o período de suspensão do contrato de trabalho dele, e nós vamos ter que disciplinar o uso das garagens. A primeira medida que eu aconselho é que o garagista entre nos carros para fazer manobras o mínimo possível, porque tem todo um problema de higienização e não vamos nos esquecer que nós não estamos livres ainda do coronavírus. Então, apesar de estarmos assim, voltando às nossas atividades, os cuidados têm que ser mantidos e até redobrados, porque muita gente está achando que estamos totalmente livres da pandemia e o que não é verdade. Então, a primeira medida que eu aconselho é evitar ao máximo que os garagistas entrem nos carros das pessoas para fazer manobras. Monte um esquema para que o próprio condômino ou o próprio visitante ele estacione o seu carro no lugar que tem que deixar. É claro que pode ser que haja casos em que não tem jeito, o manobrista vai ter que intervir, vai ter que fazer a manobra dele. Mas vamos evitar isso ao máximo, para que ele entre o mínimo possível no carro das pessoas e nos cause algum tipo de preocupação. Um outro exemplo que eu dou é com relação aos ascensoristas. Essa categoria
está cada vez mais, vamos dizer assim, em extinção. Cada vez mais os elevadores eles têm um nível de automação muito alto e a figura do ascensorista deixa de ser uma coisa essencial. Mas muitos prédios ainda mantêm, por questões de conveniência, por questões de planejamento interno, acha-se que é melhor manter naquele determinado edifício. Com a pandemia, o fluxo pelos elevadores passou a ser muito pequeno, quase zero. Então, a figura dos ascensoristas passou a ser totalmente desnecessária. Então, onde há condições de se deixar o elevador no automático, se deixou para economizar essa função do ascensorista. Mas e agora na retomada? O que acontece com isso? Na retomada, o ascensorista vai ter que voltar, porque aqueles prédios que não podiam ficar sem vão ter que ser manobrados manualmente, porque eles não estão automatizados ainda. Mas a questão nossa é evitar ao máximo o acúmulo de pessoas no elevador. Então, se o ascensorista puder ser dispensável ainda, deixe ele de fora. É uma pessoa a menos no elevador para ajudar nesse processo de contaminação. E é claro, se não der para dispensar a sua presença, vamos limitar bem o número de pessoas no elevador para que se mantenha um distanciamento razoável, pelo menos. Uma outra atividade que me chama a atenção também é a questão do manutencista. O manutencista é aquela figura que faz pequenos reparos, que resolve alguns problemas nas instalações, nos equipamentos e muitas vezes essa função é cumulativa ao próprio zelador do edifício. Esse momento em que o edifício tinha poucas pessoas foi uma excelente oportunidade para muitas das pequenas obras que são feitas por uma pessoa só pudessem ser realizadas. E foi o que muitos condomínios fizeram. Mas e agora com o número de pessoas aumentando? Como é que vai ficar a figura do manutencista? Ele vai ter que lidar com uma questão sui generis, que é a seguinte: determinadas instalações que estavam paradas ou subutilizadas vão passar a ser incrementadas e muito solicitadas. Então, é muito provável que o manutencista tenha um trabalho redobrado, porque de repente ele vai ter que ser chamado muitas vezes para resolver muitos problemas simultaneamente. Então você, síndico, nesse momento, deve ficar muito atento para auxiliar e orientar o seu manutencista ou o zelador, se for o caso, a não se perder nesse processo, a poder se planejar e cuidar bem daquilo que é prioritário e que tem que ser resolvido com mais urgência para atender a demanda geral que ele for solicitado. Eu vou, por exemplo, nomear 2 itens que eu considero importantes. O primeiro eu já falei um pouquinho, são aqueles equipamentos que estavam parados e que agora vão ser reiniciados e tem que funcionar para atender um grande número de pessoas. Um segundo item é aquele relacionado com a ventilação dos ambientes. Nós sabemos que quanto melhor ventilados estiverem os ambientes, menor a chance de propagação do vírus. Então, essa ventilação tem que ser incentivada. O papel do manutencista é importante, porque ele, por estar presente em todas as partes do prédio, ele pode estar sempre cuidando de que as janelas estejam abertas, que os ambientes que possam ser ventilados estejam ventilados para benefício geral. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar é com relação aos vigias noturnos. Isso porque muitos prédios ou trabalham 24 horas, há escritórios em que as atividades funcionam à noite, outros que funcionam até um certo horário para permitir que as obras sejam feitas nesse período noturno. E é claro, tem que haver uma vigilância, tem que ter algum responsável pelo condomínio naquele período noturno. Agora que não está tendo nem obras e nem condôminos trabalhando à noite, então não há necessidade de ter esse vigia noturno. Então essa é uma das atividades em que durante a pandemia muitos condomínios suspenderam o contrato para que gerasse um pouco de economia nas suas despesas. E o que fizeram então?
Alguns simplesmente fecharam, determinaram que, por exemplo, vai fechar, vamos supor, às 21 horas e a partir daí ninguém entra, ninguém sai, acabou, está fechado o prédio. Contratou um seguro, contratou uma vigilância diferente, colocou alarme, mudou as fechaduras para poder prescindir daquela atividade que não mais está presente. E na retomada, verifique bem as condições do seu condomínio, se aquelas atividades noturnas estão sendo retomadas ou não e programa novamente o que é mais interessante, se voltar àquela situação anterior ou até manter ainda durante algum tempo aquele horário reduzido e o prédio fechando mais cedo. E nessa retomada, o que nós temos assim de cuidados gerais para nos aconselhar, para discutir e não esquecer? Eu vou dar algumas sugestões. Primeiro, manter o afastamento das portarias. Manter aquela faixa de pelo menos 1 metro para que os visitantes que chegam na portaria para se identificar, para, enfim, trazer alguma coisa, não se aproximem muito do seu empregado, do porteiro ou de quem estiver na portaria naquele momento. A segunda providência é óbvia, vamos manter as máscaras, vamos manter os dispensers de álcool em gel, enfim, aquelas providências de higiene que a gente está mantendo já desde o começo da pandemia devem continuar ainda durante um bom tempo. Eu sugiro ainda mais 3 coisas. A primeira delas é aumentar a frequência da limpeza dos ambientes. Antes, o ritmo era 1. Esse ritmo foi diminuído e agora ele vai ter que voltar para a condição anterior. Será que esse pessoal está motivado, está treinado, está com a cabeça ainda focada que eles têm que manter os locais limpos e com uma frequência até maior do que tinha antigamente? Depende de você orientar e pôr na cabeça do seu pessoal esse tipo de necessidade. Uma outra coisa é com relação ao número de pessoas nos elevadores. Vamos manter um controle para que não tenha um acúmulo. As pessoas, elas sozinhas já estão procurando evitar esse tipo de aglomeração. Tem pessoas que levam a coisa assim até um nível mais preocupante. Se, por exemplo, ela não sobe no elevador com uma outra pessoa junto, eu acho que isso já é um exagero. Mas essas pessoas, o que elas fazem? Elas ficam esperando o elevador sozinha, e se chega uma outra pessoa, ela fala, não, pode subir, eu vou depois. Muito bem, ela vai depois. Só que se chegar um outro, e depois um outro, e depois um outro, essa pessoa não vai subir nunca. Então, compete a você ordenar esse tipo de fluxo para que as coisas possam fluir sem muito conflito, sem muito incômodo para quem estiver utilizando os elevadores. Finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre aqueles equipamentos que normalmente funcionam à noite, em especial as bombas de recalque responsável pelo enchimento dos reservatórios de água. Se no seu condomínio você optou por encerrar as atividades e fechar o prédio à noite, talvez tenha sido bastante interessante que você não deixasse aquelas bombas funcionando durante a noite. Porque você pode ter algum tipo de problema, pode ter uma falha de boia, um transbordamento, enfim. Esse tipo de atividade só é interessante que seja feito na presença de um funcionário para poder socorrer em algum caso, em algum incidente que eventualmente aconteça. Mas na retomada, muda essa dinâmica toda e você precisa acertar o esquema de trabalho, o esquema de funcionamento para que as coisas possam fluir novamente, para que não haja falta d'água, para que não tenha chance de você ter problemas nesse reinício de vida que vamos ter agora. A pergunta de hoje vem do L. Romão, é um síndico de São Paulo. E a sua pergunta praticamente já está respondida com o texto do nosso programa. Pergunta o Romão: sou síndico de um condomínio de escritórios que ficou vazio quando começou a quarentena. O prédio funcionava 24 horas, mas, para economizar, passei a fechar durante a noite.
Algum cuidado especial agora que o governo está liberando os escritórios? Romão, cuidado são todos esses que eu falei que você tem que ter. Todos esses cuidados, tá? O que você tem que ter bastante assim na cabeça, não perder de vista, é que o fluxo que ficou de repente reduzido vai abruptamente ser aumentado. Isso vai criar uma série de providências que você tem que tomar. Com relação à ventilação, com relação à higienização, com relação a não afrouxar os cuidados com relação ao isolamento, à prevenção das pessoas e principalmente com relação aos equipamentos de proteção individual. Chegamos ao final de mais um programa O Perito. Volto a convidar vocês para que enviem sugestões de pauta, perguntas e faça como o Romão, que mandou seu endereço e vai ganhar uma linda caneca do nosso programa. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!